Esse é um vídeo que eu estou há muito tempo para gravar para vocês, para falar sobre um assunto que talvez possa ser polêmico e talvez possa chocar algumas pessoas. Você ouve muitas vezes as pessoas por aí falar: olha, é pecado falar mal dos outros. Não importa o que essa pessoa te fez, você não pode falar mal das pessoas, você tem que orar por elas, você tem que ir lá e abordar essas pessoas e conversar e tudo mais. E esse discurso eu já tenho visto há algum tempo. Isso tem me incomodado bastante, porque eu vejo o quanto esse discurso, infelizmente, ele é muito hipócrita. Porque, em primeiro lugar, não há ser humano na Terra que nunca falou mal de ninguém, mas tudo bem, né? Isso também não pode ser desculpa para dizer que algo é certo ou errado. Porém, além de ser algo para mim incoerente, é algo que não é aprofundado. Tá bom, falar mal em que sentido? Você não pode falar nada. Você não pode ir lá, por exemplo, no psicólogo e na terapia falar de uma pessoa que te causou trauma no passado. Porque isso não é falar bem, é falar mal. Que tipo de falar mal é esse? É falar uma característica ruim de alguém, comentar com outra pessoa? O que seria isso? E a gente fica pensando, porque as pessoas só jogam as informações no ar. Inclusive, uma vez eu estava dialogando com uma pessoa sobre essa questão, né? Ela falou: não pode falar mal de ninguém. 2 minutos depois, ela estava falando mal de uma pessoa para mim. Eu falei: uai, você acabou de falar que é pecado falar mal de alguém, já está falando mal de alguém? E aí ela falou: não, mas isso aqui pode. Isso aqui não tem problema, porque não sei o que. Ou seja, as pessoas acabam definindo o seguinte: olha, se eu falar mal de alguém, não, isso não é falar mal, isso aqui é outra coisa, isso aqui você tá alertando, entendeu? Mas se você vê outra pessoa falando a mesma coisa, fazendo a mesma atitude, não, é pecado falar mal dos outros, entendeu? Não sei o que, não sei o que lá. Entendeu? Você vê que é muito contraditório essa questão, mas será? O que importa é que isso é a Bíblia, né? Não importa as contradições do ser humano. O que importa é o que a Bíblia fala. E as pessoas usam como base esse verso de Tiago 4,11, que ele é o mais comum a ser usado. Eu vou ler aqui com vocês sobre essa questão de falar mal do outro. Tiago 4,11 diz assim: irmãos, não falem mal uns dos outros. Se criticam e julgam uns aos outros, criticam e julgam a lei. Então, aqui está dizendo: irmãos, não falem mal uns dos outros. A pessoa só pega aquele trecho e divulga e prega, né? Só que eu fui a fundo, falei: meu, será que é isso? Será que é isso mesmo? Aí, a questão de falar mal, ela vem do grego katalalel e fala sobre calúnia, mentira. Também fala sobre falar contra alguém. Aí você pode falar: poxa, peraí, falar contra alguém eu acho que pode se enquadrar. A gente sabe que as palavras, elas, quem determina o significado muitas vezes na palavra do grego, do hebraico, é o contexto que está inserido, né? Porque às vezes as palavras, elas têm um ou mais significados aqui no grego, no hebraico, certo? E aí você fica pensando: peraí, então eu não posso fazer terapia, por exemplo. Por quê? Porque lá na terapia eu vou dizer de maldades que as pessoas fizeram comigo no passado. Então eu vou estar falando mal das pessoas, então eu vou estar pecando, entendeu? Então a profissão de psicólogo é um pecado, porque ele está ouvindo pessoas falando mal das outras. Porque a terapia, ela inclui coisas que você sofreu no passado, traumas que as pessoas disseram para você. Você desabafar para um amigo sobre uma questão, alguém que te feriu e te prejudicou. Não, tá errado, cara. Você tem que guardar aquilo para você. Você tem que orar para Deus só. Você não pode desabafar, tá errado. Você fala mal de político, por exemplo, essa galera aí, tem muita galera aí que fala que é pecado falar mal dos outros e mete o pau em político na rede social. Poxa, é pecado. Qual que é o critério de dizer que falar mal dos outros é pecado? Quando eu falo mal, quer dizer que tá certo e só tá errado quando o outro fala mal? Eu vou listar alguns motivos para dizer por que eu discordo desse discurso superficial sobre falar mal dos outros. E também na comissão, quando você vai fazer observação, por que alguém não pode alcançar algum cargo, você também está falando mal do outro, irmão, você está pecando, tá?
Se alguém aponta algo negativo que acontece na igreja, na liderança, não, é pecado, porque, entendeu? Essa pessoa é herege, é uma pessoa assim, horrível, e até a própria Ellen White, que já falou mal dos escritos dela aí, mas ela falou mal assim, ela falou coisas sérias das instituições aí, inclusive cartas que ela manda para pessoas, que até pode ser que use alguns nomes fantasia, né, para não expor a pessoa, mas tudo bem, é falar mal do mesmo jeito. Aqui na Bíblia não tá falando falar mal, ocultando o nome da pessoa, pode falar, tá falando falar mal o texto, certo? Só que por que eu acredito que esse falar mal, ele é o falar mal de calúnia? Primeiro que isso indica um dos significados da palavra catalaléu, não só em Tiago 4,11, mas tem outros textos também que catalaléu indica a questão de calúnia. Exemplo, 1 Pedro 2,12, 1 Pedro 3,16. Se você for para a concordância, um dicionário de grego, você vai ver que catalaléu ali assume esse sentido também de calúnia, de difamação. Então, aqui na realidade, eu acredito que o falar mal é o seguinte: você não vê pessoas assim espalhando fake news acerca de outras pessoas, é a pessoa falar mal de alguém sem ter certeza dos fatos. O risco dela estar espalhando um falso testemunho é muito grande. Então a pessoa que espalha, a pessoa que acolhe aquilo e continua espalhando, isso é o que se aplica aqui do falar mal uns dos outros. Até porque o apóstolo Paulo, né, ele fala mal das pessoas. Por exemplo, 1 Timóteo 1,20, a gente vai para lá. 1 Timóteo 1,20, olha o que o apóstolo Paulo fala de duas pessoas. Himeneu e Alexandre são dois exemplos. Eu os entreguei a Satanás para que aprendam a não blasfemar. Inclusive ele cita em outro lugar aqui que fala para Timóteo que o linguajar deles corrói como câncer. Isso aqui é falar mal. São pessoas ali inseridas dentro da igreja, mas que não fazem o trabalho de Cristo. Não é uma pessoa na fé que está ali tentando fazer a vontade de Deus. São pessoas que prejudicam os outros, pessoas que se dissimulam. Então, o apóstolo Paulo aqui está errado, então ele está pecando. Então, Tiago e Paulo estão em contradição agora. Segundo Timóteo 4,14, mais uma vez o apóstolo Paulo ali, falando mal. Alexandre, o artifício que trabalha com cobre, me prejudicou muito, mas o Senhor o julgará pelo que ele fez. Olha só. Tome cuidado com ele, porque se opôs fortemente a tudo que dissemos. Olha só. Um alerta. Tá alertando sobre um perigo. Isso é falar mal? Olha como que é superficial. Você não pode soltar simplesmente, não pode falar mal dos outros, porque as pessoas vão interpretar X ou Y. Você precisa aprofundar a questão. Eu vejo muita superficialidade no que se espalha por aí. E na realidade, tem muita pessoa que se apropria desse discurso, e esse discurso, sabe quem beneficia? Beneficia quem está no poder fazendo coisa errada. Quem está ali fazendo coisa errada não pode falar mal de ninguém, não pode, entendeu? Beneficia, porque aí a liderança fica lá fazendo coisa errada, a pessoa que está em um determinado cargo vai lá, fica fazendo coisa errada, e a pessoa não pode falar mal não. Mas aqui o próprio apóstolo Paulo está falando mal nos escritos, não falou só para Timóteo não, ele está falando para todos nós hoje. Inclusive a pessoa que morreu já, está falando mal de um morto. Olha só como que é a questão. O apóstolo Paulo fala também de Demas, o amante do presente século. E se tem uma coisa que a Bíblia fala, é falar mal das pessoas. A Bíblia não encobriu o adultério de Davi, a Bíblia não encobriu a mentira de Abraão, a Bíblia não encobriu a traição de Judas. Se tem um livro que fala mal dos outros, é a palavra de Deus. Mas é de maneira justa, não é calúnia. Então quando você for falar de algo, agora eu posso sair falando mal de todo mundo da torta à direita. Não, você precisa saber o contexto, você precisa saber se procede ou não, se aquela pessoa não está distorcendo, se não está mentindo. Então isso obriga a falar com responsabilidade. E claro, né, seguir o conselho bíblico em primeiro lugar, tentar se resolver com a pessoa, né?
Mas aí você vê que se você não resolve com a pessoa, você precisa de 2 testemunhas lá. Se essa pessoa ainda não te ouvir, você leva perante a igreja. Você vai estar falando mal. Você vai estar expondo a pessoa perante a igreja. E aí? Fica um pouco difícil esse discurso, não é mesmo? O próprio Jesus falou mal. Ele falou que Herodes era uma raposa. Ele chamou os fariseus de sepulcros caiados. Falou um monte de dizer aquela raposa, Herodes, astuto. Tinha matado João Batista. Estava tentando ameaçar Jesus agora. Ele ainda falou dos fariseus, ouve o que eles disseram, mas não pratica o que eles fazem. Entendeu? Então, há vários exemplos de falar mal. E não tem problema nenhum você ir lá desabafar para um amigo sobre algo ruim que você vê. Não tem problema nenhum você ir para uma terapia e dizer o quanto alguém te feriu no passado. Não tem problema nenhum você dizer que político X ou político Y está fazendo um péssimo governo. O que não pode é caluniar uma pessoa sem ter prova alguma. O que não pode é você pegar uma informação que alguém te contou, não verificar a veracidade daquilo e sair espalhando para as pessoas. Isso é falso testemunho. Isso é pecado. Beleza? Que Deus nos dê sabedoria. Inscreva-se no canal, compartilhe com os amigos, deixe o seu like e até mais.